Boa noite, a paz do Senhor. Essa noite o Senhor preparou e eu creio que Ele tem muito a nos ensinar, muito a falar conosco, e por isso o nosso coração precisa estar atento para não perder nada do que Ele tem a falar. E o Senhor, Ele quer se manifestar no nosso meio sempre, como sua igreja, como seu povo, e que nós sejamos uma terra fértil para que a presença do Senhor se manifeste. Amém? Se coloque de pé. Agora se concentre na presença do Senhor, se concentre em entregar o seu coração, em dizer a Ele o quanto você o ama, o quanto você o deseja. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, nós somos a Tua igreja, o Teu povo, estamos aqui para Te dizer o quanto amamos a Tua presença, Deus. Nós nos dirigimos a esse lugar em que o Senhor preparou para que nós nos reuníssemos aqui. O Senhor já planejou tudo, Pai, antes que nós chegássemos. O Senhor já sabia o que iria acontecer. E nós queremos Te dizer que o nosso coração está com uma expectativa muito grande daquilo que o Senhor quer falar conosco, daquilo que o Senhor vai fazer. Oh Deus, nós como Tua igreja queremos entregar o nosso ser e derramar o nosso coração. Encontre em nós, na Tua igreja, Pai, verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Amém. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, tu és a nossa fonte. Se você tem sede, feche os seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença.
Aqui é lugar, Senhor Deus, de renovo, é lugar de refrigério, é lugar de matarmos a nossa sede, Senhor. Há uma sede insaciável em cada coração aqui, Pai. Nós não viemos aqui para brincar, nós não viemos aqui, Senhor Deus, para passar o tempo. Nós viemos aqui, Senhor Deus, para ser cheio da Tua presença, para se receber mais de Ti, para sermos curados, para sermos tratados, Senhor, para sermos limpos, pois onde o Teu rio, a fonte de vida passa, leva toda impureza, Senhor, e traz o novo de Deus. Senhor, renova-nos mesmos nessa noite, Senhor, nós precisamos de Ti. A nossa alma tem sede de Ti, o nosso corpo, Senhor, o nosso ser clama por Ti. Assim como diz o salmista no Salmo 63, numa terra árida, numa terra, Senhor Deus amado, sedenta, Senhor, derrama, Pai amado, inesgotavelmente do Teu rio nessa noite. Que a Tua presença seja real entre nós e que o Teu nome seja exaltado acima de tudo, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, glória a Deus. Você pode cumprimentar quem está do seu lado, dando um aperto de mão, um abraço, um sorriso, declarando a paz de Jesus sobre esse irmão, essa irmã. Amém, gente. Glória a Deus. Pode se assentando, se você já assim o fez. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você. Amém, igreja? Que bom que você está aqui, que bom estamos reunidos nessa noite para louvarmos, celebrarmos a Jesus. E eu quero já agradecer você que nos visita, que bom que você está aqui, para buscarmos ao Senhor juntos, viu? Que você saia daqui transbordando a presença de Deus. Que toda a sua sede seja saciada na única e verdadeira fonte que pode nos completar, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Bom, meus irmãos, eu quero reforçar aqui nossos avisos, para a gente dar continuidade na nossa celebração, louvando ao Senhor. Quero só lembrar que nessa semana seguinte, aliás, nessa semana agora, né? Praticamente a última semana do mês, ela vai fechar aí na semana que vem, mas as redes encerram as atividades nessa semana. Então nós teremos amanhã, na quarta-feira, dia 24, o culto especial dos adolescentes, né? A rede Up Teens se reunindo aí para o Last Night, com esse tema aí fascinante, florescer. Então a galera aí se reunindo para celebrar Jesus e buscando mesmo florescer em Cristo. Então você, pai e mãe, convide, engaje, encoraje o seu filho adolescente a estar aqui. Vai ser bênção para eles às 20 horas amanhã. E no sábado, a rede de jovens, né, a rede imersão, se reunindo também para celebrar Jesus, buscar ao Senhor juntos também, sempre com uma temática especial, no encontro específico ali, para a galera 18+. Então é o DIP, nós vamos ter aqui o culto chamado DIP às 20 horas. Peço a você também, jovem que está aqui, faça parte, esteja conosco. Vai ser muito bom um tempo de comunhão, de relacionamento e de busca e conhecimento da palavra de Deus juntos, não é? E meus irmãos, estamos aí chegando em maio e vocês sabem que a Festa das Nações está às portas, né, queridos? Estamos aí com as redes engajadas, os ministérios, não é? Estamos engajando os mais novos voluntários e ainda abrimos a oportunidade de você que tem desejo de ajudar, tem desejo de fazer parte. Dê o seu nome lá no balcão, faça parte, se disponha. Creio que você vai ser muito abençoado, antes mesmo até de nos abençoar com a sua participação e contribuição. Mas também você pode abençoar também, ou contribuir, ou participar, vindo, não é? Trazendo a sua família, convidando mais pessoas da cidade, quem sabe até de fora. Nós recebemos muitas pessoas de fora, das cidades vizinhas. É sempre uma bênção, queridos. Vamos fazer uma festa mesmo, para a glória de Jesus, tá certo? Festa das Nações, dia 3, 4 de maio, numa sexta e num sábado, às 19 horas. Todos vocês estão convidados. Nós contamos com a divulgação da tua parte. Ajude-nos a divulgar essa festa, quem sabe enviando aí a imagem, quem sabe convidando aí, né, pessoalmente alguém. Faça parte disso de alguma forma, você é nosso convidado a estarmos juntos. Bom, queridos, nós também
vamos ter agora em maio, não é? E aí estamos nos preparando para o curso de novos membros, para você que tem frequentado a IPI e está aí decidido a seguir a Jesus Cristo e a confessar a sua fé, publicar a sua fé através do batismo e fazer parte da Igreja de Cristo, mas também da igreja local aqui, IPI de Sertanópolis. Você é convidado a fazer parte desse curso. Você precisa dar o seu nome lá no balcão também, tem uma lista lá, deixa o seu nome, seu contato, você vai ser redirecionado depois num grupo no WhatsApp para ter maiores informações, maiores detalhes do dia, da hora certinho, tá certo? Mas você também, que já é batizado, está entendendo o chamado de Deus para fazer parte aqui também é convidado. Fique à vontade, participe. Talvez você esteja na dúvida: pastor, eu não sei se é aqui mesmo que eu tenho que membrar, se é o momento. Não importa, se você quiser fazer parte, você quiser conhecer, quem sabe aí ao longo das aulas do curso, Deus vai tirando suas dúvidas e você vai tendo clareza do chamado de Deus, da vontade de Deus para você, tá bom? Então, se engaje, faça parte. Nós teremos a alegria de receber novos membros, a família IPI crescendo e se multiplicando. Amém, igreja? Isso é bênção demais, viu, meus irmãos? Bom, é isso, nossos avisos, mas eu quero também fazer uma chamada para você que veio preparado, preparada, ou sentir no seu coração, quem sabe agora aí, de louvar a Deus com os seus dízimos, suas ofertas. É aquilo que nós chamamos nosso louvor financeiro, através dos nossos recursos, ou seja, tudo que Deus nos deu é para Ele, não é? E apenas tiramos uma pequeníssima parcela daquilo que Deus nos deu, apenas em reconhecimento da sua bondade, misericórdia e provisão sobre nossas famílias, nosso lar. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar a fazer isso através dos envelopes aí atrás das poltronas, aqui, trazendo aqui nas urnas, ou lá no balcão também, por outras opções. E você que nos visite, você quem sabe que não tem o hábito de fazer isso, não se constranja, fique à vontade entre nós. Você não tem obrigação nenhuma de agir assim, apenas se você sentir no seu coração. Mas nós convidamos a igreja a ficar em pé, e eu quero te chamar a esse momento com alegria, com gratidão, com muito temor ao Senhor, porque não é um protocolo, é uma adoração a Deus também esse ato. Consagramos tudo ao Senhor em o nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer assim enquanto cantarmos essa canção. O Senhor marchando-se, o seu exército
Aleluia! Quem se levanta contra esse Deus já está derrotado, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o vencedor. Amém? E quando você está alicerçado nele, você está protegido e você não se abala, você não se rende, porque Ele é a sua força e a sua fortaleza. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos no poder que há em Tuas mãos. Nós permaneceremos em pé, porque a fé em Ti nos mantém assim. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Estamos firmados na rocha. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
seguirei crendo naquele que é poderoso, naquele que me amou. E eu cantarei confiando em nosso Deus e em seu. Não seremos abalados, não seremos. Confiando em Ti, confiando em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glórias ao Senhor. Senhor, em Ti está a nossa confiança. Tu és o Senhor soberano, Deus forte, Senhor dos exércitos, é o Rei da glória, Ele é o Senhor. Te louvamos, Senhor, pois Tu és uma rocha inabalável. Nossa fé está firme em Ti, no Senhor. Cremos que estamos blindados pelo sangue de Jesus. Te louvamos, te bendizemos a Ti, Senhor, por ministrar tanto nosso coração. E abrimos nosso coração mais uma vez para receber a Tua palavra, meu Senhor. Prepara-nos para Te ouvir atentamente a Tua doce voz, que as escamas venham cair por terra. Nós oramos, doce Espírito Santo, continue ministrando ao coração da Tua igreja, aos corações dos famintos, dos sedentos e necessitados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, preciosos dos ministérios de louvor, pela cooperação, pela sensibilidade ao Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos à casa de oração. Que alegria tê-los aqui nessa noite, noite da esperança, para juntos adorar ao nosso Deus. E eu creio que você está aqui para isso, amém? Para ouvir a voz do Senhor. Nessa noite temos a alegria de estar recebendo aqui um homem de Deus, ainda que seja novo, mas um homem cheio de Deus, com experiências marcantes, que tem uma caminhada tão linda na presença do Senhor. Quero chamá-lo aqui, o Douglas. Faça favor aqui, precioso. O Douglas, falta poucos dias para ele ser ordenado. Ei, precioso, hein? Nós estamos aqui diante de um pastor. Daqui a uns dias, só para cumprir toda uma etapa, mas eu me alegro porque o Douglas, nós temos também uma história e tanto. Sou alguns anos mais velho que ele apenas, mas crescemos juntos. Foi um tempo muito especial, marcante, não é, Doug? E que alegria tê-lo aqui conosco. Está ali a Rosana, sua esposa, tem uns filhos preciosos, vai estar falando também deles. Mas nessa noite, tenho certeza que o Senhor trouxe aqui para ministrar uma palavra aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Ele pastoreia os adolescentes na IPI de Rolândia. E temos realmente um privilégio de recebê-lo aqui conosco nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós Te louvamos pela vida do Douglas, pela sua história, pelo seu propósito, cada dia está sendo visível o chamado. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua graça. Te louvamos pela sua família. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo ministério. Nós Te louvamos da forma que o Senhor tem usado a vida dele para impactar essa geração. Que privilégio, Pai, recebê-lo aqui nessa noite, para recebermos a Tua palavra. Oramos que o Senhor venha usá-lo poderosamente para falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja.
A paz do Senhor. Estou muito contente, muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês, com essa responsabilidade de estar ministrando a palavra nessa noite e tendo aqui, né, os pastores também junto comigo. E a igreja maravilhosa, que igreja bonita, né? Que gostoso olhar daqui numa terça-feira à noite e estar a igreja cheia, os irmãos aqui. Esse é um motivo de alegria, eu creio que para os pastores, né, dessa casa, mas também eu tenho certeza que é uma alegria no coração de Deus de você estar aqui nessa noite, né? Você está alegre de estar aqui nessa noite? Amém? A alegria no teu coração, a júbilo, a felicidade, né? E essa palavra sobre a alegria, ela tem tomado meu coração esses dias, né? E por isso que eu tenho chegado aos lugares e falando sobre isso, né? Você está contente, você está alegre, você está feliz de estar aqui nessa noite, né? A palavra ela vai dizer em vários momentos sobre isso, né? Então que o teu coração ele se mantenha dessa forma. Queria nessa noite compartilhar a palavra e eu creio que é algo que Deus quer continuar falando conosco dentro de tantas semanas que já vem sendo ministrado em sequência. E nessa noite o Senhor quer continuar falando aos nossos corações e eu tenho a plena certeza disso, porque nós servimos um Deus que é real, um Deus que é vivo, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que se inclina, né? Então é através da palavra dele. Queria que você, se possível, abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu falei para o irmão lá que era NVT, mas é NVI, na verdade, tá, irmão? Perdão, hein? O pessoal da mídia sofre, né, com a gente, né? Misericórdia, né? Vocês são umas bênçãos, gente. Amo muito vocês, pessoal da técnica. 1 Coríntios, capítulo 14, e nós vamos ler o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 14, e nós vamos ler, nesse momento, nós vamos iniciar lendo o versículo 10. Se achou, fala amém aí. Amém. A grande, quase todo mundo achou. Então, 1 Coríntios 14, versículo 10, vai dizer assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há, sem dúvida, vamos ver como que está na tradução lá, né? Portanto, 14:10, você colocou 14:11. 14:10. Aparece aqui também, gente, que bênção. 1 Coríntios 14:10 vai dizer justamente, sem dúvida há diversos idiomas, nessa outra versão, né? Ela vai dizer que há, sem dúvida, idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem nenhum sentido. E a minha versão fala, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas, contudo, sem sentido. Eu queria iniciar nessa noite falando justamente sobre isso, sobre a voz. Aqui nesse capítulo, Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo a respeito das profecias. Há aqui um ensino sobre o dom de profecia, sobre o dom de línguas, e ele vai então especificando sobre isso nesse momento, dizendo a respeito de cada um, qual que é o maior, que é o dom de línguas, aquele que fala em línguas, que interpreta. Ele vai discorrendo sobre isso, mas nesse versículo específico ele fala que há então uma diversidade de formas, né? Há várias vozes no mundo, mas que nenhuma delas é sem sentido. Eu não sei, quando nós falamos sobre voz, nós falamos sobre esse som que é produzido. E falar sobre voz é você falar sobre, talvez, barulho. Você está conseguindo ouvir a minha voz, porque existe uma captação aqui de um som que sai da minha voz. É produzido em ondas sonoras, que fazem com que essas ondas cheguem ao teu ouvido e você consiga captar audivelmente isso. Na verdade, passa pelo irmão da técnica lá no fundo, que deixa a minha voz mais bonita, né? Que deixa a minha voz mais certinha, né? E daí chega com maior qualidade para você que está sentado. Então, falar de voz é falar desse barulho. Eu queria exemplificar isso, falando que existem vários sons no mundo, vários movimentos, várias vozes no mundo. Eu não sei se você aqui já esteve, por exemplo, nas cataratas do Iguaçu. Quantos nós estiveram nas cataratas de Foz do Iguaçu? Dá um sinal com a sua mão. Uma grande parte de pessoas já estiveram lá. E naquele lugar existe, então, um barulho muito grande. Né? Você já esteve lá, você percebe como é difícil, talvez, você conseguir se comunicar com as pessoas que estão
ao seu redor. Eu já estive lá num dia que tinha uma vazão de água muito grande, e aí, então eu estava próximo ali das cataratas, e fica difícil de você conversar com a pessoa que está do lado, né? E aí você começa a fazer o quê? Você começa a gritar, né? Né? Fulano, né? Cuidado, né? E aí eu fui com meu filhinho pequenininho, né? Ele estava agarradinho em mim, vestido na capa de chuva, e estávamos lá, e tinha um barulho muito grande. Para exemplificar um pouquinho disso para você que nunca foi lá, eu queria que os irmãos do áudio lá colocassem um pouquinho de como é esse som das águas naquele lugar. Então eles vão me ajudar ali para exemplificar um pouquinho. Parece só um ruído rosa, né? Pode aumentar um pouquinho para ficar mais legal assim. Mais um pouquinho. Aí. É tipo isso, e daí a gente fica tentando falar lá e você não consegue, porque tem um som muito alto de um barulho, e você começa então a gritar com a pessoa que está do lado. Obrigado, irmão, pode tirar. Você começa então a gritar com a pessoa que está do lado, porque existe um som. Então quando nós tentamos conversar ali, né, talvez você já esteve em alguns ambientes barulhentos, em que é difícil a gente se comunicar, né? Existe uma coisa engraçada que acontece nas rodas de conversa, talvez, acho que dos crentes que acontece isso, né? Talvez aqui acontece, não é só lá na IPI de Rolândia que acontece, né? Mas geralmente a gente está numa roda de conversa, e aí o irmão que está aqui, ele quer conversar com o irmão que está aqui. E a irmã que está aqui, ela quer conversar com a irmã que está aqui. E aí fica aquela conversa cruzada. Eu não sei se acontece aqui, irmão, mas você nem consegue ouvir a pessoa que está aqui, nem a daqui consegue se ouvir, e vira aquele barulho de um monte de vozes ali. E aí você fica tentando ler o lábio da outra pessoa, até que chega um momento que algum abençoado dali, geralmente um colérico, né, ele pega e muda a pessoa de lugar, fala que fica você aqui e fala com ela, eu fico com a pessoa aqui e falo com ele. E está resolvido o problema, e nós conseguimos ouvir um som, né, ouvir a voz daquele que está comunicando com a gente. Mas quantas vozes há nesse mundo, né? O texto em questão ele está nos ensinando justamente sobre isso, que há várias vozes no mundo, mas que nenhuma delas é sem sentido. Esse texto ele nos ensina sobre o dom de falar em línguas, ele vai nos edificando, mas também sobre a existência de várias outras vozes. Sobre a existência de várias outras vozes. E aí o primeiro ponto que eu queria conversar com você é: quais as vozes que nós estamos ouvindo? Nós constantemente estamos sendo bombardeados por vozes que estão falando conosco. E aí nós podemos citar algumas coisas que têm falado com a vida do cristão, a vida do não cristão, a vida daquele que crê, daquele que não crê. A voz talvez que nós estamos dando ouvido, ou que estão por aí, talvez é a voz da ansiedade, a voz da tristeza, a voz dos problemas desse mundo. São vozes que ficam ecoando, né, dentro de nós o tempo todo. E você veio para essa noite aqui, e talvez você, ao entrar naquele lugar, deixou algumas vozes lá fora. Alguns problemas, algumas coisas que estavam te afligindo. Talvez você só deu tempo de sair do serviço rapidinho, deixou algumas vozes barulhentas que estavam lá. Alguns problemas difíceis que ficaram por lá. E só deu tempo de você correr para casa, né, trocar de roupa e vir para cá, para esse lugar. Mas você sabe que no momento em que você sair por essa porta, existem ali algumas vozes que talvez estão atormentando a nossa vida, né? Talvez é a ansiedade que vai tomando conta do nosso coração, da tristeza. Existem algumas vozes que talvez você é aquele que é o autor dessa voz, né? É você que fala. Por exemplo, a voz dos pais. Os pais ensinando os filhos. Eu sou pai de 2 filhos. Eu tenho a Eloá, de 5 aninhos, fez agora, né, segunda-feira, ontem no caso, e eu tenho um Noah de 8 anos. E pensam umas crianças que são assim muito parecidas comigo, eu tenho que lidar comigo todo dia, né? Minha esposa está aqui para confirmar. E eles falam. Eu não sei como são os seus filhos, mas os meus falam muito, assim, muito, né? Que tem dia que ele fala assim: filho, por favor, espera um pouquinho. Eu falei: ouve. Ele o quê? O silêncio. Estão ouvindo o silêncio? Eu falei: é gostoso. Para um pouquinho, em nome de Jesus. Né? Que nem dormindo eles param de falar. Eles ficam na cama assim, tipo
eu faço, né? Com a minha esposa. Né? Às vezes eu falo à noite, às vezes eu acordo expulsando demônio, às vezes eu estou falando em língua. É umas coisas doidas que acontecem. Ela participa, né? Às vezes quando eu chuto ela sem querer. Acontece, vai dando uns espasmos, uma loucura que a gente vai vivendo, porque a gente passa um dia diante de tantas coisas. Né? Mas a voz dos pais com os filhos eles aprendem a partir do momento em que nós estamos falando com eles. Né? O filho, ele aprende, você ensina. É muito interessante quando você participa dessa questão da vocalização, né? Que é o filho aprender a falar. Né? Então, você fala português, teu filho aprende a falar português. Né? Não tem jeito teu filho aprender a falar chinês com você falando português dentro de casa. Né? E essa questão da voz que você ensina. Então, muitas vezes você pode ver assim, em nome de Jesus, isso não acontece aqui, né? Em nome de Jesus. Mas às vezes você vê uma criança xingando. Né? Eu já vejo isso. Eu trabalho com adolescentes, faz 13 anos que eu trabalho com adolescentes. E às vezes tem umas crianças junto, a gente vê por aí, né? Uma criança xingando. Onde foi que aquela criança aprendeu? Ela ouviu uma voz, aprendeu com aquela voz e está replicando a voz que ela ouviu, a voz que ela aprendeu. Uma criança, ela demora cerca de 2 anos para aprender a falar corretamente, certinho, né? Se comunicar muito bem. E o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Ensina, pois, a criança em que deve andar, para quando se tornar grande, que não se desvie do caminho. Então, esse ensino, ele é através da nossa voz, ele é através da nossa vida. Né? E nós estamos pegando e falando muito sobre a questão da voz, porque você vai entender aquilo que é muito importante na nossa caminhada cristã. A primeira coisa, então, é a voz dos pais. A segunda coisa, que talvez a voz que você está ouvindo, é a voz dos amigos, a voz das referências, a voz da maioria. Talvez nós temos alguns adolescentes aqui nessa noite. Tem algum adolescente aí? Levanta a mão, faz um sinal. Eles não querem, eles ficam com vergonha. Eu já vi alguém fazendo assim, então é um adolescente, está aqui, né? Então o adolescente, ele faz isso, né? Ele aprende, né? E aí os pais, eles ficam falando o quê para os filhos? Qual que é a frase que toda mãe repete? Né? Quando ele fala assim, mãe, mas todo mundo vai. Mãe, mas todo mundo está vestindo. Mãe, mas todo mundo quer fazer dessa forma. A gente fala o quê? Você não é todo mundo. E se você um dia prometeu que você não ia falar isso para os seus filhos, que caia por terra agora, irmão, porque você vai falar. Né? Já se arrepende agora e nem fica com essa expectativa, porque você vai falar para o seu filho um dia as frases que você falou, que você nunca ia falar, você vai falar. Né? Tudo que tiver no chão vai para o lixo. Né? Você vai falar, irmão, não tem jeito. Se eu for aí, né, você vai, e eu achar, você vai ver. Tá? Você vai falar, irmão, não tem jeito. É irresistível. Né? É a vingança. Né? Não, brincadeira. Não é a vingança. Né? É aquilo que a gente vai replicando através da voz que a gente tem aprendido. A voz dos amigos. Talvez é essa voz que as pessoas têm dado ouvido hoje. 1 Coríntios 15, 33, ele vai falar: as más companhias corrompem. Pode falar alto, querida. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós sabemos que nós passamos uma vida talvez ensinando coisas. E leva tempo para que nós tenhamos um hábito de alguma coisa. E nós aprendemos pela voz, pelo ensino, seja numa aula, num ensino dos seus pais, mas demora-se tão pouco para se desconstruir aquilo que levou muito tempo para ser construído com muito empenho. Os pais constroem um caráter, a moral, o ensino bíblico de um filho, né? Mas parece que vai vindo vozes que estão no mundo, vozes dos amigos, vozes que querem trazer uma referência que não é aquela que eles têm dentro de casa, e parece que em pouco tempo querem desconstruir aquilo que você falou uma vida inteira. E aí você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? E essa tem sido a nossa oração a respeito dos nossos filhos. Essa tem sido a oração a respeito da geração que está crescendo em meio a esse mundo de tantas vozes, que querem ensinar tantas coisas, diferente do que são os conceitos bíblicos, do que é aquilo que nós, como família, temos ensinado. E as vozes vêm falando, a voz dos amigos. Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 10, ele vai falar assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar.
Como é precioso nós termos amigos que têm uma voz profética de Deus sobre a nossa vida. Como é precioso nós temos uma família, amigos que estão ali como uma voz de referência para a nossa vida. Você tem aqui nessa igreja os pastores maravilhosos que são referência para você. Mas eles não conseguem, eu tenho certeza disso, né, porque eu tenho aprendido isso na pele, que não tem como eles ficarem 24 horas com todos vocês aqui, embora eu sei que eles queriam muito, né, passar um tempinho assim, maravilhoso com cada um de vocês todo dia. Mas você tem pessoas que estão ao seu redor. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, que bonita que ela é. Pode olhar, querido, fala, olha, a glória de Deus na nossa vida, ela formoseia o rosto, né? O crente é mais bonito do que qualquer outro povo na face da terra. A presença de Deus na nossa vida nos torna mais bonito, né? Então, você tem pessoas que estão ao seu redor. E como é precioso você ter alguém em que você, se você tropeçar, ele está ali, é para te levantar. Nós ouvimos um testemunho domingo na igreja, né, o pastor Silas contou, de uma pessoa que estava com um problema de saúde lá muito sério. E aí, acho que comentou com a pessoa que trabalha com ela, e a pessoa falou assim, você nem ia atrás de médico, de nada, você vai morrer. É melhor você morrer, porque você vive doente. Eu falei, meu Deus, esse é o tipo de voz que está sendo dito por aí. Uma voz que não está ali para ser teu companheiro, para te erguer, para te impulsionar, para te levantar, para te dar direção, para te apontar o caminho, mas vem para ser uma voz de derrota, né? Você fala, misericórdia, está repreendido, né? Boca suja, vai para lá em nome de Jesus, né? Boca do cão, misericórdia. Então, como é importante, nós temos pessoas que estão ao nosso lado. A voz dos pais são importantes, a voz dos amigos são importantes. E aí uma terceira voz é a voz que está aí na sociedade, a voz que está na faculdade. Se nós formos computar, querido, colocar ali em números, a quantidade de horas em que nós estamos sentados num banco de escola, né, da faculdade, de estudo, você vai computar e elas são muitas horas. Talvez o teu filho, a tua filha, né, o teu sobrinho, tua sobrinha, talvez você mesmo, passa muito mais tempo dentro de uma escola do que com a sua família. Porque você vai para a escola, você fica lá 6 horas, né? Já perdi os cálculos aqui, mas depois você volta para casa, os pais não estão, aí você volta à noite, o filho já foi dormir, porque tem que dormir 8 horas, 9, se for adolescente dorme 12, né? Então, acabou, nós passamos muito mais tempo assim. Eu garanto uma coisa para você, querido, que você gasta mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja, né? Tenho certeza disso, exceto os pastores. Os pastores, né, talvez a conta é um pouquinho diferente. Mas você gasta mais tempo fora, você está na sociedade, você está no seu trabalho, você está na sua escola, na sua faculdade. E lá nesses lugares existe muito voz, como é a voz dessa mulher que falou para outra, você morria. Ou talvez você está lá dentro da faculdade e tem vozes falando lá para você assim, mas você é crente? Esse negócio de ser crente? Por que você é crente? Não tem nada a ver isso aí. Vamos fazer aquilo outro, vamos para a balada, vamos beber, vamos fumar, vamos usar droga, vamos, né? E aí você fala, não, porque eu sou crente, né? E aí você talvez não tenha uma explicação diante dessa argumentação contra a sua vida. A sociedade está, né, sendo voz que fala contrária à igreja, contrária aos princípios bíblicos. Mas nós estamos aqui como essa igreja que não negocia os princípios bíblicos, que ainda que o mundo esteja virado contra nós, nós não vamos negociar um princípio nosso em razão do que o mundo está fazendo errado. O errado, ele não se torna certo só porque todo mundo está fazendo. Nunca foi, nunca vai ser em nome de Jesus. Nós vivemos segundo a palavra de Deus, é ela que é a nossa regra de fé e prática, e nós estamos sendo conduzidos por ela. Nós nunca vamos negociar um princípio bíblico diante do que o mundo está fazendo ou falando. Porque se nós fizermos isso, irmão, aí nós perdemos tudo aquilo que a voz do Senhor tem nos ensinado. Então nós vamos caminhar. Ainda que o mundo está falando que a família está desconstituída, ainda que o mundo está falando que os gêneros estão todos misturados e bagunçados, nós estamos vivendo segundo a palavra de Deus, segundo a voz do Senhor. Ele nos deixou uma instrução, né? Ele não nos deixou só. Ele nos deixou com o seu Espírito Santo, que é aquele que nos consola, que é aquele que nos guia, que é aquele que fala conosco, mas Ele deixou a sua palavra, que é através dela que Ele fala conosco. Nós servimos a esse Deus vivo, mas essas vozes estão aí, né, falando e inculcando, tentando inculcar na vida das pessoas aquilo que é contrário à sua própria palavra. Há muitas vozes, mas nenhuma delas está sem sentido. Há um sentido nisso que está sendo falado por aí.
Se você parar um pouquinho e começar a ouvir o que essas pessoas estão falando, talvez eles conseguem te convencer, dizendo que aquilo que é errado tem um fundamento de certo, e você começa a acreditar naquilo se você deixar a palavra de Deus de lado. Então, se você em algum minuto deixar a palavra aqui, deixa eu deixar a palavra aqui um minutinho, e eu vou ouvir o que esse ser está querendo falar aqui a respeito da família, a respeito do gênero, a respeito do álcool, a respeito da droga. Você vai começar a ouvir, você vai falar assim, mas a legalização da maconha até que não parece uma coisa tão ruim assim, né? E aí você começa a cair naquele ensino, porque aquela voz, ela tem um sentido. As pessoas não estão falando assim as coisas largadas ao léu, sem nenhum sentido. Há um sentido naqueles que estão falando, mas nós não vivemos segundo o sentido, nós vivemos segundo a verdade, que é a palavra de Deus. E é aí que tem a diferença, querido. É aí que sim, nós estamos pautados na verdade, e não nas coisas que têm sentido por aí. Então essa é a palavra de Deus. E aí essas vozes estão colocando talvez o medo, a tentação, a ganância, o preconceito, a dúvida na cabeça dos adolescentes, dos jovens, da sociedade. Essa é uma voz. Existem pelo menos essas vozes, né? A voz dos pais, dos amigos, a voz da escola, da sociedade. E aí existem tantas vozes, mas nenhuma continua sem sentido. O segundo ponto é, como então nós vamos distinguir essas vozes? Se nós estamos falando, né, nesse tempo, né, de caminharmos para um lugar de refrigério, como nós vamos distinguir as vozes? São tantas vozes e que parecem ter sentido, mas nós falamos que essas vozes, elas vêm carregadas de informações. Além de tudo isso, querido, existe uma voz dentro de você. Você fala, ai meu Deus, você olha para você mesmo e fala, da onde está saindo a sua voz? Né? É a voz da nossa carne ainda, que nós estamos lutando todo dia contra ela. Existe uma luta, né, contra a nossa carne milita contra o nosso espírito, e aí então existe essa voz que fica dentro de nós. Então, além das vozes do mundo, nós estamos lutando contra nós mesmos. Né? Existe uma coisa legal que é, se nós fôssemos viver segundo os desejos do nosso coração, nós já não estaríamos mais aqui. Se você fosse viver segundo a voz do teu coração, da tua carne, irmão, nós não estaríamos mais aqui na igreja. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso, porque o coração do homem procede às más coisas. Então, se nós fôssemos viver segundo o desejo do nosso coração, misericórdia, querido. Pensa em tudo que você já teve desejo de fazer. E cuidado, porque o Espírito Santo, ele percorre até esses lugares dos teus desejos, né? Do teu coração. Pensa, querido, quando você pegou que você queria esganar o irmãozinho, abençoado. Né? Quando você queria pegar o filho e jogar pela janela, falar, vai, querido, para de chorar, né? Não tem uns desejos, irmão, que você quer, né? Na hora do trânsito, você quer falar, eu vou passar por cima. Se a gente fosse viver segundo o desejo do nosso coração, irmão, misericórdia. Irmão, eu sou colérico. Então, o que é o colérico? Eu sou alguém assim, extremamente impulsivo, né? Às vezes mais nervoso, mais estourado, né? Misericórdia se não fosse Jesus na minha vida. Se eu fosse viver segundo a voz do meu coração, eu falo, é uma das duas. Ou eu já estava morto ou estava preso, era uma das duas coisas. Misericórdia, é verdade, gente. Se a gente for viver segundo o desejo do nosso coração, a gente já tinha largado a esposa, já tinha largado os filhos, já tinha vivido a loucura por aí. Mas nós estamos vivendo com o temor do Senhor no nosso coração. Que nós amamos tanto a Ele, que nós paramos de ouvir a voz da nossa carne e começamos a viver ouvindo a voz do Seu Espírito sobre nós. Então nós estamos falando sobre isso, né? O povo de Israel, ele estava lá no meio do deserto, né? Ele tinha tantas vozes que gritavam com eles, né? A voz talvez do medo. Para onde nós estamos indo? Eles tinham uma promessa, né? Vocês têm uma terra, têm um povo e têm uma bênção. É para lá que vocês estão indo, né? Mas eles estavam talvez com medo. Onde que é essa terra que não chega nunca? Que lugar é esse? Olha esse sol, olha essa canseira, olha essa roupa. Cadê as cebolas do Egito? Né? Tem esse negócio? Estou com saudade da cebola, gente. Misericórdia. Nem de cebola muito eu gosto, né? Às vezes eu tiro da pizza, não sei se você tira. Mas com saudade, eles estavam com medo. Talvez estavam cansados. Falando, estou cansado já de ficar andando aqui. Essas vozes que estavam falando com eles. Talvez a tristeza de ter deixado coisas para trás, de ter deixado uma história, né? Tem gente que se acostuma até com coisa ruim, né? Misericórdia, né? Se acostuma com coisa ruim que não quer deixar, né? Fala, o Egito era tão bom. Deixa o Egito, querido, vamos, né, caminhar para a terra prometida, porque lá é um lugar, né, maravilhoso, que emana leite e mel, que as coisas são maravilhosas. Mas está lá com saudade das coisas ruins, né?
Tem um povo que tem saudade de ex, né? Fala, minha ex ficou para trás. Misericórdia, querido. Larga, deixou, ficou para trás. Constrói uma nova história em nome de Jesus. Né? Namorado, né? Nesse caso, que fica com me deixou, eu vou morrer. Né? Né? Misericórdia. Não se acostuma com coisa ruim, não. Né? Deus tem o melhor para a sua vida. Fala amém, em nome de Jesus. O povo estava caminhando. E existiam várias vozes falando com eles. Talvez era essa voz, né? A voz da insegurança, da tristeza. Mas tinha uma voz ali que era a voz da libertação. A voz de Moisés, a voz de Arão, como boca de Deus, dando direção para eles. Mas o povo talvez não estava ouvindo muito o que eles estavam falando. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, nesse capítulo que nós lemos, ele mostra que nós servimos um Deus que fala. Um Deus que não está mudo, um Deus que é vivo. Ele cita os dons do Espírito como um dos meios que Deus fala conosco. Paulo ele vai nos ensinar falando assim, o Espírito ele fala conosco. E quando você está ali falando em mistério, falando em línguas, ele está edificando o seu espírito. E ele vai ensinando sobre isso. Então nós temos um Deus que fala conosco. Fala graças a Deus. Ele fala conosco. Nós não servimos um Deus de pedra, um Deus de pau, um Deus parado, um Deus que não se move. Mas a Bíblia diz que Ele é o Deus que ouve e Ele inclina para nós os seus ouvidos. Eita, que coisa boa, maravilhosa desse Deus. Que ouve, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta é aberta. É esse Deus que nós servimos. Porque tudo quanto nós pedimos em oração, nós vamos receber dEle. Então essa palavra está dizendo sobre isso. Sobre nós servimos um Deus que fala. Agora pensa algo comigo aqui. Esse Deus que fala conosco, esse som, essa voz que fala conosco, como que é essa voz, né? Talvez você já tenha ouvido essa voz, né, no seu interior, né, audivelmente, né? Você já ouviu Deus gritando com você? Tem umas pessoas que já ouviram Deus gritando com você, tipo, sai daí, né? Você sai e acontece alguma coisa, né? O pastor Luciano Subirá, ele conta uma experiência que ele teve, e ele fala que ele estava andando atrás de um caminhão, e aí de repente ele falou, Deus não falou comigo, Deus gritou comigo. Ele falou assim, sai de trás desse caminhão. E aí sabe como você dá uma daquela, hã? Ele falou que Deus gritou com ele da segunda vez, falou, sai de trás desse caminhão. E a hora que ele saiu de trás do caminhão, o motoqueiro que estava na frente do caminhão caiu, passou por debaixo do rodado do caminhão, e se ele não tivesse saído, ele teria passado por cima do motoqueiro. Só que o abençoado do motoqueiro passou no meio do rodado, assim, que ele não morreu. Só que se o pastor Luciano tivesse ficado atrás, ele tinha matado o abençoado. Mas Deus, com certeza, tinha um projeto na vida desse irmão. Não sei se o pastor Luciano parou e foi lá, falou, irmão, aceita Jesus nesse momento aqui, né? Porque você nasceu de novo, vai nascer de novo agora, porque Deus tem um propósito na sua vida. Então Deus fala conosco. Talvez você já tenha ouvido Ele falar com você dessa forma, audivelmente. Talvez Ele te despertou de madrugada, né? Falou, levanta. Eita, já aconteceu isso? De Deus falar com você e falar, levanta. Deus ele vai falando com nós de várias formas. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você preste atenção. Deus, quando fala conosco, não faz com que as outras vozes se calem. Deus, quando está falando conosco, não faz com que as outras vozes que nós falamos, do mundo, da sociedade, a voz dos maus amigos, se calem. Mas então, qual que é a solução? É esse terceiro e último ponto que eu quero finalizar com vocês. Existe um lugar onde nós só ouvimos a voz de Deus. Um lugar de refrigério. Um lugar de sombra e água fresca. Um lugar onde nós vamos para lá e nós ouvimos a voz dele. Sabe por quê? Existe um lugar, talvez no meio do oceano, onde tem tanta água, tanta coisa se movendo. Existe um silêncio lá. Existe um silêncio naquele lugar. Então existe um lugar onde nós só ouvimos a voz de Deus. Em meio a tantas vozes, tanta loucura desse mundo, nós podemos chegar confiantemente ao trono da graça e ouvir a voz do Pai. A palavra de Deus ela vai nos dizer assim, em Ezequiel 43:2, para nós finalizarmos. Eu vi a glória de Deus, e agora você vai entender o que eu fiz lá no começo. Eu vi a glória de Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel 1:24 vai falar, andando eles ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, a voz como um som de muitas águas.
E o que eu quero te dizer, querido, é que à medida em que nós estamos perto desse estrondo, perto deste ruído, perto do som de muitas águas, não há nada que agora chegue aos teus ouvidos. O som da sociedade, o som das vozes contrárias, o som das más influências, o som daquilo que é contrário à palavra de Deus. Esses sons agora, eles continuam lá falando, mas quando você vai se chegando, pensa na catarata ali do Iguaçu, e você está se aproximando daquele lugar, e aquele som começa, e você começa a não ouvir mais nada, e a Bíblia está comparando a voz do Senhor como o som de muitas águas, e aqui a palavra não está dizendo não é a referência à quantidade de água, mas a referência ao som que ela produz, ao estrondo que ela produz. Essa é a voz do Senhor na nossa vida. Pode ser que você vai ouvir mesmo o céu se abrir e Deus falar com você assim, filho meu, como uma voz de trovão, e você vai pular, cair no chão com a cara no pó de tanto medo, como eu talvez faria. Mas o Senhor, essa palavra está dizendo para mim e para você, que existe um lugar de refrigério, que existe um lugar onde essas vozes não são ouvidas mais, e esse lugar é quando nós nos aproximamos do trono da graça. Esse lugar é quando nós nos aproximamos da presença do Senhor, é quando nós vamos nos aproximando desse som de muitas águas, é quando nós nos aproximamos desse Deus maravilhoso. Esse lugar é o lugar de segurança na nossa vida. As outras vozes, elas não vão se calar, elas vão continuar aí. O mundo jaz no maligno. Nós estamos nos aproximando daquele que produz um som maior, que faz com que todas as outras vozes sejam encobertas. É esse Deus que nós servimos. Sabe, não basta somente nós, não basta Deus falar, não basta Deus gritar, não basta isso, mas basta que nós nos aproximemos dele. Basta que a gente chegue perto dele, perto desse som de muitas águas. Aí as vozes dos problemas lá fora vão ficar minimizadas. Aí você não vai mais estar agarrado a essa voz do problema, mas você vai estar agarrado à voz do Senhor, que está dizendo, ei filho, eu estou contigo, eu não te desamparo, eu estou com você. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo, eu estou lá no teu problema. Ouça a minha voz como o som de muitas águas. A tua casa, a tua família, talvez teu filho, tua filha, talvez teu marido, tua esposa, não sei qual é o problema que acontece lá dentro de você. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que percorre mente e coração, ele sabe, querido. Ele sabe o seu problema, ele está fazendo, eu estou lá. Para de ficar ouvindo a voz do problema e começa a ouvir a minha voz. Porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus é aquele que ilumina o nosso coração. Talvez o som dos problemas, o som da sociedade que tem vivido nessa loucura, é um som que está apagando o teu coração. Mas a voz de muitas águas é aquela que clareia o teu coração, que te dá uma direção, que te dá um lugar para você viver. Talvez é isso, a proximidade, ela afeta as outras vozes. Nos aproximemos do Senhor, um lugar de segurança, sabe, um lugar de tranquilidade, um lugar maravilhoso é esse lugar. Um lugar em que nós só ouvimos aquele som de muitas águas. Eu não sei se você já contemplou a criação em algum momento da sua vida. Não sei se você já parou de frente para o mar lá assim e ficou lá assim, ó, e o marzão fazendo tchua, tchua. Você já parou num pôr do sol e ficou olhando o pôr do sol e você contemplou isso e a presença de Deus foi manifestando na sua vida? Porque o Senhor está nessas coisas. É nesse momento que todas as vozes se calam. O povo de Israel, ele estava caminhando, vendo o poder de Deus, sentindo o poder de Deus, ouvindo a voz de Deus, mas ele seguia desobedecendo. Sabe por quê? Porque não basta boas emoções, nem sensações, nem talvez algo que você sinta. Você tem que correr em direção a essa voz, a esse som de muitas águas. O que precisa é você correr e estar imerso nesse som de muitas águas. É como se você chegasse ali na pontinha da passarela de Foz do Iguaçu, da catarata. E você não vai fazer isso em nome de Jesus. Mas você pulasse e fosse imerso naquele som de muitas águas e todas as outras vozes se calassem. Não que você não ouvisse mais. Muitas são as vozes nesse mundo que estão a todo momento nos bombardeando. Foi a primeira coisa que nós falamos. Existem muitas vozes por aí, falando tantas coisas. A voz do problema, da angústia, da tristeza, da depressão, tantas vozes por aí. A forma de nós distinguirmos essas vozes por aí, no meio de tantas, é nós entendemos que essas vozes, elas não vão se calar.
Se você orar, e vai falar assim, as vozes agora vão se calar, porque... Não, nós estamos no meio da sociedade, nós vamos viver lá. Essas vozes vão continuar lá, até o dia que Jesus voltar, aí acabou. Mas enquanto nós estamos lá, existe uma posição que nós precisamos tomar. É essa, de estar perto do som de muitas águas. Esse é o único lugar que nos assegura que as demais vozes serão encobertas. É nesse lugar que nós temos segurança, querido. É nesse lugar que eu tenho refrigério na minha vida. É nesse lugar em que existe uma abundante água, o manifestar das águas dele sobre a minha vida, sobre o meu coração. É nesse lugar que o Senhor te quer nessa noite. É nesse lugar, correndo para Ele. Talvez você já tentou correr para tanta coisa. Coisas que são eficazes, eficientes também. Talvez você correu para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra, e ok. Mas talvez a única coisa que você não fez foi correr para o som de muitas águas. Talvez a única coisa que você não fez foi correr em direção a Ele e pular e ficar imerso nele. Fala, Senhor, me leva para onde o Senhor quiser, para lá, para cá, deixa as tuas águas fluir na minha vida. É isso que nós precisamos fazer nessa noite. Se você conhece a Jesus, mas você está ouvindo outras vozes, que têm falado mais alto do que a voz do Senhor, é nessa noite que Ele está te chamando, vem filho, vem filha, eu quero você para perto de mim. Deixa o som da minha voz encobrir todas as demais coisas. Deixa o som da minha voz encobrir todas as demais vozes. Deixa o som da minha voz encobrir todos os demais problemas. Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Deus, Ele continua o mesmo. E a voz dele continua como o som de muitas águas. Ele não muda, Ele não vai mudar. Vamos parar de ouvir os ruídos que tem por aí e deixar com que esses ruídos tomem forma no nosso coração. Vamos estar imerso nele. Fala, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença. Está difícil, mas eu quero a Tua presença. Isso é fé. Quando tudo está certo, nós temos fé. Mas quando tudo não está dando muito certo, nós continuamos tendo fé, ouvindo a voz dele. Quero orar sobre a sua vida. Coloca o teu coração no Senhor. Começa a falar para Ele. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe do teu problema. Ele sabe talvez para onde você correu, tentando a solução. Mas Ele está te chamando. Vem, filho, porque existe um som de muitas águas sobre a sua vida. Senhor, eu oro sobre a vida de cada pessoa neste lugar, Pai. Senhor, existe um lugar de segurança. Existe um lugar, Senhor, de alívio. Existe um lugar de refrigério. Existe um lugar onde nós descansamos no Senhor. Ah, Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no Altíssimo, aquele que está debaixo da sombra daquele que tem todo o poder, aquele que habita neste lugar, à sombra da Tua poderosa mão. Descansa, descansa. Senhor, que essa seja uma noite, Pai, de corrermos para estarmos debaixo da Tua mão poderosa, imersos, Senhor, neste lugar de segurança que é a Tua voz, Pai. Eu oro, Senhor, sobre cada pessoa neste lugar. Vem, Senhor, como um som de muitas águas sobre cada um deles e delas neste lugar, Pai. O Senhor é aquele que sacia a sede do coração, a sede das emoções, a sede, Senhor, daquilo que dos pensamentos, Senhor, a sede do físico. Senhor, Tu és aquele, Pai, que vem e faz com que as outras vozes se tornem inaudíveis, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor possa mesmo falar com cada um aqui nesta noite, e não só hoje, Pai, mas amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, de amanhã, e depois, até a eternidade, Senhor, dizendo: filho, eu estou contigo, vem comigo, ouça somente a minha voz. Ah, Jesus, eu oro sobre cada um neste lugar, Pai, para que a paz que só o Senhor pode dar, para que a paz que vem através da Tua voz possa recair sobre cada coração, Jesus. A alegria que vem do Senhor e que nada pode dar, Pai, possa cair sobre cada coração. Porque o Teu reino, Senhor, consiste, Senhor, não em palavras, mas em poder do Senhor sobre a vida de cada um neste lugar, Senhor. Senhor, não consiste, Pai, naquilo que eu possa falar, mas através do Teu poder que flui neste lugar sobre a vida de cada um, Jesus.
E é nesse poder que nós nos agarramos, crendo, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um deles e delas. Faz as outras vozes serem encobertas, Senhor. Queima, Senhor, todos os outros amores, Senhor, mas que haja um só coração, um só amor, um só batismo, um só Espírito no Senhor. Pai, é o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você consegue dar uma salva de palmas a esse maravilhoso Jesus? Aleluia. Eu quero chamar você nessa noite que der uma resposta para o Senhor diante dessa palavra. Enquanto nossos irmãos, ministérios de intercessão, vão se posicionando aqui nas laterais, eu quero encorajar você a sair do seu lugar. Desde aqueles que desejam começar uma campanha nessa noite de oração, e aqueles também que já estão em campanha por um propósito, por uma causa, nós queremos encorajar você a sair do seu lugar. E você que deseja nessa noite: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu sei que você ouviu a palavra de Deus, o autor da vida, mas a palavra Senhor também nos ensina: se hoje alguém ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Você que ouviu a voz do Senhor nessa noite, você sabe o que Deus mais uma vez falou no seu coração. Não resista à voz do Senhor. Não resista à voz do Espírito Santo, que mais uma vez está falando com você. Mais uma vez o Espírito Santo está falando ao seu coração. Dê uma resposta ao Senhor nessa noite. Eu encorajo você a sair do seu lugar. Nós queremos orar com você, no nome de Jesus, para que venha cessar toda essa voz da dúvida, do medo, da insegurança, essa voz das mentiras, do maligno. No nome de Jesus, ouça a voz do Senhor nessa noite. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Amém, meus irmãos. Pode estar saindo do seu lugar. Desde você que esteja na campanha e que deseja também dar uma resposta a essa palavra, eis uma grande oportunidade, queridos. Estou em meio ao fogo. Outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, eu fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Preciso ser lembrado.
nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, compondo pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, compondo és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Sim, Ele estará, Ele sempre está. Oh, podemos te sentir, Senhor, em todos os momentos. Sempre estás ao nosso lado. Oh, sempre fala conosco. Senhor, nos ensina a nos alegrar em qualquer circunstância, sabendo que a verdadeira alegria está conosco, sempre ao nosso lado, sempre ao nosso lado. Aquele que venceu a morte, aquele que é fiel. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Creio que o nosso Pai, o nosso Deus, deseja ouvir a sua voz também. Fale ao Senhor. Fala o que está inquietando, o que está incomodando seu coração. Fale na certeza que você vai ser ouvido, será ouvido pela voz, pelos ouvidos daquele que é bom, que é misericordioso, um Deus que é compreensível, um Deus tão amável. Em o nome de Jesus, fale ao Senhor. Fale ao Senhor. Abra seu coração agora diante do Pai. Abra seu coração, confesse os seus medos, seus temores. Confesse a Ele as suas inseguranças, as suas tentações. Confesse ao Senhor suas preocupações. Confesse ao Senhor a incredulidade, peça por fé. Peça por fé. Talvez você não está pronto para orar com fé, mas talvez a necessidade é orar por fé. Peça fé, para que você creia que o Senhor está te ouvindo, para que você venha discernir a voz do Senhor, a voz do bom pastor, a voz do Espírito Santo. Fale ao Senhor. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem uma capacidade tremenda e infinita de ouvir
todas orando ao mesmo tempo. Ele ouve a todos nós orando ao mesmo tempo, mas Ele ouve a sua voz, a sua oração, seja verbalizada ou somente dentro do seu coração, que você está ali clamando ao Senhor. Saiba que você está sendo ouvido pelo Senhor. Fale para o Senhor essas vozes que têm tirado o seu sono, a sua paz, essa voz da ansiedade, essa voz da preocupação. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus sensível para ouvir o clamor dos teus filhos, para ouvir as aflições. Tu és o Senhor que tem misericórdia, prazer na misericórdia. Senhor, quantas são as vozes que nos tentam nos silenciar a tua voz, Senhor. Nós oramos o nome de Jesus, queremos mais uma vez ouvir a tua voz. A tua voz é poderosa como um escudo que nos protege do mal. A tua voz, Senhor, tem toda a autoridade. Em o nome de Jesus. Aqueles que estão em campanha, Senhor, que ouçam a sua voz, para ter certeza na direção que o Senhor quer revelar, ter a certeza da tua vontade. Aqueles que não conseguem ouvir a tua voz, porque estão ouvindo somente os sentimentos, estão ouvindo somente as emoções, está ouvindo somente as influências deste mundo. Senhor, nós oramos o nome de Jesus, que a sua voz seja tão audível nos corações, removendo toda dúvida. Em o nome de Jesus, ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Em o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te bendizemos a Ti, pela Tua fidelidade. Seja exaltado o Teu nome, para todos sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, igreja. Engrandeça o nome do Senhor Jesus. Engrandeça o nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos ouviram a voz do Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar ouvindo a voz do bom pastor. Amém, meus irmãos. A voz do nosso bom pastor, que é Cristo. Continue ouvindo a voz do Senhor, queridos. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Douglas, precioso, Deus continue te abençoando, viu, querido? Que bênção. Essa palavra com certeza encontrou um alvo. Veio de conta aos nossos corações. Glória a Deus. Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor, meus irmãos queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção, a voz do Espírito Santo, continue te guiando, guardando seu coração hoje, que assim seja todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vai na paz, vai na bênção, meus irmãos.